Muito boa noite a todos que aqui estão no salão conosco, aos nossos amigos que se encontram nas redes sociais, nas mídias sociais. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa casa de paz e amor, que possamos essa noite já nos elevando as nossas vibrações, nos concentrando, tendo aquele minuto de reflexão, de silêncio interior, depois dessa trajetória até chegarmos aqui no Paz e Amor, né? Esses últimos dias têm sido dias intensos, né? Mas felizes de nós que conseguimos chegar aqui hoje, em busca do Evangelho, em busca do nosso equilíbrio, não é? Então, que todos possamos aproveitar essa noite já nesse clima de paz que a nossa casa sempre oferece a todos nós. As nossas boas-vindas também para quem vem na nossa casa pela primeira vez, então que possam se sentir acolhidos, que possam também encontrar aqui, assim como nós, aquele equilíbrio, aquilo que nos falta muitas vezes e que o Evangelho sempre à disposição nos auxilia. Então sejam bem-vindos aqueles que visitam aqui pela primeira vez também, tá bom? A gente pede a cada um de vocês que possam também desligar os celulares, para esse momento de conexão com a espiritualidade, facilitando também a sintonia e o acesso também da espiritualidade às nossas necessidades nessa noite. Nós lembramos também, sempre às quartas-feiras e nos outros trabalhos, nós relembramos a necessidade do auxílio, não é, de cada um de nós, com os trabalhos da casa, na medida que for possível a cada um. Então, nós continuamos aceitando as doações para cestas básicas, os itens do kit de higiene também para evangelização infantil aos sábados. A gente sempre tem passado aqui no salão alguns desses itens, né? Então é importante que a gente, sempre que possível, nós agradecemos aí a colaboração de todos. Lembramos também dos primeiros bancos, para a ordem aqui, a organização do trabalho, os 2 primeiros são direcionados aos tratamentos, e aí facilitando assim a dinâmica de todo o nosso trabalho. Nós lembramos aí, damos o recado, uma coisa importante para nós e para a nossa casa, né? No dia 26 agora de março, no Espaço Bom Jardim, a casa vai promover aqui um evento de almoço à italiana, e aí a gente vai contar com alguns itens aí da culinária italiana, para quem gosta. Nós também reforçamos aí que esses eventos sempre importantes para a nossa socialização, né? Da nossa casa, dos frequentadores, de todos nós aqui que frequentamos. E aí os convites à venda na livraria, tá bom? As informações também para todos estão sempre lá à disposição. Os cursos a gente relembra também, alguns já iniciaram, boa parte deles, né? Os cursos de início de ano, mas para aqueles que sentiram a vontade e que têm interesse, busquem na livraria. Alguns cursos ainda têm vagas, como está no início do ano, sempre há alguma possibilidade de encaixe. Então, para aqueles que se sentirem aí estimulados, que busquem mais informações na livraria. Na noite de hoje, no nosso trabalho, quem fará por nós a abertura, a prece de abertura, a nossa amiga Sueli. A leitura da mensagem será feita pela Rita, a leitura do Evangelho pelo Gabriel, e a nossa palestrante da noite, a amiga, a Rosana Romã, vai falar para nós hoje sobre a Joana de Ângeles. Então, que possamos todos aproveitar a palestra da Rosana. E as vibrações, quem fará por nós será a Laura, nossa amiga, e a prece de encerramento hoje é a Aline que fará por nós. Então, bom trabalho a todos nós, que possamos aqui já estarmos harmonizados no trabalho. E assim, agradecidos por mais essa noite da Casa de Paz e Amor, vamos nos abrindo para todo esse tratamento que vai ser feito em nós, todas essas energias renovadoras, transformadoras, que serão depositadas em nosso ser. Rogando também pela nossa palestrante, para que suas palavras sejam abençoadas e toquem os nossos corações. Que assim seja.
Boa noite. Do livro Sempre Melhor, José Carlos de Luca. Muitos não vivem em paz, porque estão em um movimento exagerado, apressado, estressante. Não vivem a recomendação de Jesus. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam os seus próprios desafios. Quanta paz nós sentiríamos se nos ocupássemos de corpo e alma com as tarefas de cada dia. Estaríamos tão comprometidos com as experiências de cada minuto que não teríamos tempo para as inúteis preocupações do amanhã. Evitaríamos muitos distúrbios de ansiedade, pânico e fobias com as orientações de Jesus. Desse mesmo Jesus, de quem não ouvimos as lições, mais à frente, de quem estaríamos ajoelhados amanhã, pedindo que nos dê um pouco de paz no coração. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. A paciência. Um espírito amigo, Havre, 1862. Item 7. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa, e consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Boa noite a todos. É com muita alegria que aqui estamos, agradecendo ao convite de toda a equipe, que nos dá o privilégio de estudar e falar sobre Joana de Ângeles. Espírito esse que nos traz tantos ensinamentos, mas que principalmente nos comove diante de todas as suas encarnações. Espírito que irradia ternura e sabedoria, mas, acima de tudo, que nos mostra a vivência do amor na sua pureza maior, da caridade, do auxílio, da fraternidade. Então, nós vamos aqui discorrer, nesses poucos minutos, um pouco das suas encarnações e de tanto que ela já nos mostrou e nos mostra para que possamos seguir esse exemplo. E oxalá um dia sejamos e estejamos junto a Joana de Ângeles. Iniciando, nós temos aqui a primeira, na época de Cristo, Joana de Cusa. Essa senhora tão nobre, que acompanhava Jesus em todas as suas caminhadas e que tinha uma grande preocupação. O seu esposo, ele era um alto funcionário de Herodes e não a seguia, ao contrário, ia justamente a todo contra aquilo que ela pregava e aquilo que ela sentia. Certo dia no lago, ela chega a Jesus e diz que quer abandonar tudo para segui-lo, porque não aguentava mais aquela situação. Jesus, na sua sabedoria plena, disse: filha, não. O seu lugar é junto ao seu lar, ao seu esposo. É lá que você vai fazer a caridade. Não renuncie à sua família e aos seus para me seguir, e sim demonstre amor aos próximos. Assim ela o fez durante muitos anos. Seu marido desencarna e a deixa sem condição nenhuma junto ao seu filho. Ela tem que trabalhar arduamente para criá-lo, mas continua seguindo Jesus. Segundo Humberto de Campos, no livro Nova Era, ela é uma daquelas que estava junto a Madalena e a tantas outras, principalmente depois do desencarne do nosso Mestre Jesus. Ela é levada ao circo, aonde junto ao seu filho é queimada. Seu filho, indignado, diz: mãe, vamos renunciar a Jesus, perdemos. Ela diz: não. Se Jesus, na sua pureza íntima, não renegou ao sacrifício que lhe foi cabido
por que nós, que seguimos, não vamos continuar pregando o que ele nos deixou? E assim o fez. Isso é uma das suas encarnações. Em 1651, no México, ela renasce, em São Miguel de la Samplana, perto do México. Uma menina de muito prodígio, que aos 3 anos já lê, aos 5 escreve poesia, aos 13, autodidata, começa a aprender o latim e o português. Faz versos, faz melodias. Ela é uma despertar na sociedade mexicana. E ela também queria muito mais do que aqueles aplausos que comovia toda a corte da época. Ela queria estar mais próximo de Jesus. E assim, ela também vai para um convento. E lá estuda, claro, poesia, literatura. Ela tinha todos os dons, mas acima de tudo, ela queria continuar levando a palavra de Jesus. E se torna, nós vamos ver aqui, irmã, desculpem, antes tem, mas eu retorno. Ela se torna Sor Juana Inés de la Cruz, no século XVII. E ela consegue, e ela continua. E uma das suas prioridades era que a mulher, naquela época tão submissa, tivesse a oportunidade de estudar da sua intelectualidade. Porque tinha que ter o conhecimento, não apenas aceitar o que a sociedade lhe impunha. E assim ela o fez. E tornou-se também a monja da biblioteca, porque estudava muito. E debruçava-se sobre os livros e levava a história a tantos outros. Retornando um pouco, como dissemos, aqui, Irmã Clara de Assis, isso no século XII, uma jovem chamada Clara, que por inspiração de sua mãe leva esse nome, porque sua mãe tinha certeza de que ela seria alguém que modificaria a humanidade naquela época. E assim ela o fez. Família bastarda, ela quis renunciar tudo, junto na cidade de Assis, e ir ao encontro de Francisco de Assis. Vai ao convento, sofre, mas ela renuncia para que ela pudesse também desprender-se de todos os bens materiais e servir aos próximos, aos mais humildes, aos mais pobres. E segue São Francisco de Assis. Sua mãe e sua irmã, vendo esse exemplo, a acompanham, porque percebem a pureza e a dedicação que Irmã Clara tinha aos mais necessitados. São Francisco de Assis desencarna e ela continua essa tarefa por mais longos 27 anos ao desencarnar. Por isso que tem as irmãs clarianas. Passado esse século, no século XVIII, não foi à toa que Joana de Ângeles aprendeu o português. Nasce em Salvador, no século XVII, não é? Também de uma família bastarda, mas continuando a sua jornada de caridade, a sua jornada de levar o Evangelho de Jesus adiante, ela também vai para o convento em Salvador. E lá também ela se torna uma monja, até a abadesa, muito nobre. E o que mais marcou nesta encarnação, no século XVII, foi que em 1822, prestes à independência do Brasil, ela estava à frente desse convento, quando é invadido pelos fidalgos portugueses nessa revolução. Ela e as demais freiras, elas protegiam as meninas daquela idade, daquela época, em que equivocadamente se perdiam, e os pais, por vergonha, colocavam elas no convento. Quando esses fidalgos chegam para abater aquele convento, ela se coloca à frente da porta e diz: na porta de Deus ninguém entra. E assim, enquanto ela estava ali para deparar contra aqueles soldados, todas as monjas e as meninas conseguiram fugir pelos caminhos. E aí a matam com uma facada, tornando-se a mártir da Inconfidência. Essas encarnações nos trazem um pouco de tudo que Joana de Ângeles nos mostra através da psicografia. Antes disso, depois de 1823, ao seu desencarne, ela é chamada no mundo espiritual a participar de toda a equipe para formar o Consolador, junto ao Allan Kardec, na França,
aonde ela amparava os médiuns por conta dos embates que tinham na época, para que o nosso querido decodificador pudesse trazer a obra literária que tão nobre nós conhecemos. Inclusive, este capítulo que foi lido agora, a paciência, foi escrito por ela, na qual ela denomina-se um espírito amigo. E no capítulo 18º, ela traz mais uma das suas mensagens, para que nós possamos entender a sua pureza e a sua grandeza enquanto espírito. E aí vem Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco. Quando Divaldo Pereira Franco conheceu e soube de Joana de Ângeles? Diz ele nos seus relatos que desde menino ele sentia a presença de algo, de uma luz enorme, que o protegia, que o dava toda a sustentação nos seus momentos de dores. Em 1944, ele sofre, devido às dores, uma doença terrível e é que é acometido e fica na cama. Ela, na sua presença, ela consegue amenizar toda essa dor. Em 1949, quando ele começa já ao trabalho mediúnico, ele vai até Chico e pergunta: quem é o meu mentor? Chico, na sua discrição, diz que era um espírito amigo e que continuasse seguindo. Ele começa a perceber a grandeza desse espírito quando, em 1956, 58, começa a psicografar e percebe essa grandeza. Mas foi a própria Joana de Ângeles que lhe conta, quando ele esteve no México, em São Miguel de la Samplana, que era ela que era um seu mentor, que ela vinha e que ela gostaria que ele a denominasse Joana de Ângeles. E assim eles estão juntos até hoje. Ele nos relata, numa das seus entrevistas, que ter a companhia dela enquanto espírito é um dom, é um grande privilégio. Mas também ele nos diz que ele a conheceu na época de Jesus, 50 e poucos anos depois de sua morte, e que ele e ela tinham uma afinidade com o filho de Joana de Cusa. Ficaram juntos por algum tempo. Mas foi em Assis, quando eles se reencontram, que ele tem o despertar da missão que ele tinha aqui na Terra, de levar o Evangelho de Jesus adiante. E assim o prossegue. Encontram-se de novo, mas depois de 1822, como ele mesmo relata, eles alternam, enquanto encarnado, ela está no plano espiritual, e vice-versa. Estão juntos espiritualmente. Ele sente a sua presença e ele relata que muitas vezes, quando ele está no final de uma palestra, em que sente a presença de Joana de Ângeles, o ambiente todo se modifica. A sua luz irradia uma energia muito nobre, e que através dos médios que colhem essa energia, e de todos aqueles que ali estão para tratamento, para o passe, para absorver a própria palestra, sentem essa vibração amorosa e acaladora que vem de Joana de Ângeles. Ele também nos relata que, muitas vezes, ela lhe dá alguns puxões de orelhas, vamos levar esse nome, mas de uma forma delicada, de uma forma serena. E diz a ele que não é porque ele está aí à frente dessa missão que ele vai ser poupado das suas necessidades, mas principalmente que ele é sempre amparado pelo mundo espiritual. Dentre as suas obras, a primeira obra escrita através da psicografia, Mestres de Amor, em 1964, tem um ponto pitoresco. Ele escrevia várias psicografias em que seus amigos recolhiam e no final do ano colhiam essas e distribuiu entre seus amigos, de tão nobre que eram essas mensagens que ele trazia através de Joana de Ângeles. Então, em 1964, um amigo diz: por que você não pergunta a ela se nós não podemos publicar essas coletâneas de tantas mensagens? Eram mais de 400 mensagens que ele havia angariado em todo esse tempo. E ele vai a Joana e pergunta se não poderia fazer. Ela diz que não, que aquilo era só um treino, que era para jogar fora. Que coletasse apenas 80 para copilar e escrever esse livro, Mestres de Amor. Mas que as demais ele queimasse. Por quê? O trabalho,
ele tem urgência, mas ele não pode ser apressado. Então, que ele tivesse a paciência necessária de dar continuidade ao seu trabalho. E neste livro, a primeira mensagem é solidão e Jesus, em que ele mesmo relata essa particularidade, porque muitas vezes, como ele mesmo diz, no seu celibato, há momentos de tristeza e de solidão. E Joana lhe diz que quem é solidário jamais é solitário. Isso é para todos nós aprendermos, nessa época que vivemos e de outras, que por muitas vezes, nos nossos momentos íntimos e que nos sentimos sós, solitários, levamos esse exemplo. Aquele que pratica caridade jamais será solitário. E dentre outras, eles discorrem. E este livro foi lançado no dia 5 de maio de 1964, no Ministério da Justiça, dia do aniversário de Divaldo Pereira Franco. Entre outros, e o último, ele escreve Vida Plena em 2021, entre tantas obras que ele escreveu. E ele também nos traz, através dela, a série psicológica, que são 16 volumes, de 1989 a 2011. Foi questionado por alguns psicólogos que diziam como que uma freira poderia trazer livros desse teor, né, de psicologia. Ele foi questioná-la e ela diz: o ensinamento vem do plano espiritual para o plano terrestre e não vice-versa. Todos aqueles que estão aqui nessa condição, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, foram preparados no mundo espiritual, tiveram treinamento no mundo espiritual, para que exercer essa função tão nobre que é levar a psicologia adiante para a melhora do ser humano. E aí ele ficou mais tranquilo. Depois, através de parecer de vários psicólogos brasileiros e internacionais, que lendo essa obra literária de 16 volumes, realmente consideraram que essa obra tem todo o teor psicológico, ligado à espiritualidade amiga, trazendo grandes benefícios. E como o próprio Divaldo nos diz, várias entidades filosóficas, religiosas, vários centros espíritas utilizam essa obra para ajudar e auxiliar a todos aqueles que se aproximam, não só no Brasil, como também em diversos países de todo o continente. As suas obras já foram escritas em muitos idiomas, na América Latina, na Europa, na Austrália, na África, ou seja, ele é levado a vários lugares do mundo, na qual é trazido, e como todos que leem, ele nos relata também, que nas palestras em que ele faz, as pessoas leem as suas mensagens e dizem assim: é para mim essa mensagem, isso é direcionado a nós. E todos nós aqui, quem conhece os livros de Divaldo, que leram principalmente as obras trazidas por Joana de Ângeles, sabem da sua nobreza e da sua grandeza e de quanto ela representa, não só para ele, como para nós. Ele também nos diz que após ele está agora no plano da Terra, e após o seu desencarne, provavelmente, Joana de Ângeles reencarnará novamente aqui, para nos trazer um pouco mais de toda essa sabedoria e ensinamento. Para encerrar, nós trazemos uma frase de Joana de Ângeles que diz: a oração mais eficiente é que se faz através da ação do bem ao próximo, sob a inspiração do amor. É o legado que ela nos deixa, através de tantos exemplos, através de toda essa literatura trazida por Divaldo Pereira Franco e tantos outros, por próprio Chico, que nos dá a certeza de que só o amor nos recupera, só o amor cura. E só o amor nos aproxima uns dos outros, mas principalmente nos aproxima de Jesus, esse que é para nós a luz que nos abençoa e que nos dá a certeza de uma esperança de dias melhores. Ficamos gratos por ter trazido um pouquinho sobre essa nossa querida irmã, que tanto nos deixa e que tanto faz por nós. Gratidão por mais esta noite.
com este amor, deixado com essa esperança, deixada com esse grande espírito amigo, Joana de Ângeles. Vamos nos acomodando em nossas cadeiras, em nossos locais onde estamos sentados. Vamos agradecendo por esse grande espírito amigo. E vamos assim, sentindo em nosso coronário essas luzes multicoloridas que nos faz resplandecer. Este amor que foi trazido para nós nesse instante. Que nós possamos deixar este amor dentro de nós. E assim nós vamos sentindo, descendo para o nosso frontal, que os nossos pensamentos também sejam higienizados. E já vamos nos preparando e sentindo o médium à nossa frente, que nos traz essas energias de saúde. Irmã Clara, que nos traz essa luz maravilhosa para nós. Que os nossos pensamentos sejam higienizados. Que o nosso laríngeo nos traga também toda aquela paz necessária. No cardíaco, essa paciência. E em todos os nossos centros de força está sendo higienizado. E assim, que o nosso caminhar, junto com Jesus, com essa espiritualidade amiga, que nesse instante resplandece de amor, todo o nosso ser, que nós possamos levar para nosso lar este amor maravilhoso que nos traz dentro de nós, em nosso cardíaco. E agradecido como estamos, vamos espalhando este amor por nosso planeta Terra. Por esse planeta de provas, expiações, que passa por uma regeneração. E assim nós vamos levando para o nosso país, para todos os nossos para nosso governante, por todos os nossos familiares, para nossos amigos. Que todos recebam, resplandeçam com este amor. E assim, nós vamos levando este amor, essa luz maravilhosa de saúde, de fé, de esperança, para o nosso trabalho, para a nossa casa. Vamos abrindo as portas, as janelas, abraçando o nosso familiar, os nossos familiares. E nesse abraço amigo, nós vamos levando tudo que é de bom, tudo de maravilhoso que nós possamos captar aqui nessa casa de paz e amor. E assim nós vamos levando para nossos asilos, para as casas de repouso, para as clínicas, para os hospitais. Onde quer que esteja uma pessoa que está precisando de nossas orações, de saúde, de fé, de esperança. As penitenciárias, os moradores em situação de rua, todas essas pessoas que estão desabrigadas, pessoas que procuram ainda por seus familiares. Vamos pedindo por menos violência, vibrando por menos violência, por mais paz no nosso país, por mais paz em nossa cidade. Vamos pedindo pela nossa rua, pelos nossos vizinhos. Pai de infinita bondade, nós lhe agradecemos por este momento de luz e vamos pedindo por essa casa, por todas as pessoas que adentram e saem dessa casa,
pelos coordenadores, por as pessoas, pelo nosso presidente da casa, por todas as pessoas que aqui trabalham. Vamos pedindo pelas nossas casas, co-irmãs de Goianás, de Ferraz de Vasconcelos, e voltamos até aqui, e vamos pedindo mais uma vez por nós mesmos. E agora, nesse instante, nós vamos até as matas, naqueles riachos, vamos sentindo aquela água que cai. E vamos, nesse instante, sentindo os nossos pretos velhos, os índios, os caboclos, toda a equipe da mata, os médicos, biólogos, que dali é retirado o medicamento necessário para essa água que está do nosso lado, ou para aquela água que está no nosso filtro, na nossa garrafinha, em nossa casa, para as nossas caixas d'água. Que todas essas águas sejam higienizadas. E assim, Pai, nós lhe agradecemos. Agradecemos, Pai, por todas as benécias que recebemos aqui neste momento. Voltamos ao nosso coronário e vamos sentindo essas luzes que resplandecem por todos nós. E agradecido como estamos, pedindo com que essa luz seja levada por toda essa semana. Que Deus nos dê sustentação, paciência para as nossas dificuldades, porque é através delas que nós vamos conseguir ter essa paciência, essa harmonização. Que Deus esteja junto de nós, nos abençoando e nos protegendo. Que assim seja, graças a Deus. Assim, vamos levando essas bênçãos que recebemos essa noite para o nosso dia a dia, e seguindo o exemplo de Joana de Ângeles, com a caridade, e que temos durante toda essa semana muita força, fé, esperança. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, boa noite. Que Jesus sempre nos abençoe. Bom, 2 recadinhos rápidos, prometo ser bem breve. Primeiro, aos trabalhadores médios, nossa reunião às 20 horas. Provavelmente nós estamos verificando o local, vai ser aqui, né, subindo no último piso, no último andar, tá? E lá nós vamos direcionar para a sala que nós iremos fazer a reunião. Segundo, a diretoria da casa passou um comunicado sobre a pandemia, sobre o uso de máscara, sobre a questão das águas, sobre a utilização dos bancos, enfim. Né? Eu começo assim, sempre nós recomendamos usar a máscara. Aqueles que não se sentem à vontade ou que esteja resfriado por algum motivo, é interessante usar a máscara. Aqueles que não querem usar a máscara, como eu, por exemplo, já tomei a 5ª dose esses dias aí, vamos que vamos, né? Então, fique à vontade. Nós iremos também tirar essas marcações dos bancos, também nós vamos eliminar essas marcações do banco. As águas, aqueles que quiserem trazer água e colocar sobre a mesa, fiquem à vontade. Só coloca o nominho para na hora que for pegar a garrafinha, né? Não fazer confusão, tá certo? Então, é isso aí, que Deus abençoe. Nunca se esqueçam, né? Sempre no caminho com Cristo. Uma boa noite a todos. De luz, paz e amor em Jesus.